Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título As Catástrofes Ambientais. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 4 assuntos. E o primeiro deles será as tragédias naturais dos tempos bíblicos. Em segundo lugar, vamos falar sobre tragédias naturais deste novo século. Em terceiro lugar, vamos falar sobre as más ações humanas como causa de algumas tragédias. E vamos fechar a nossa aula falando sobre o papel da igreja diante das tragédias naturais. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. As tragédias naturais dos tempos bíblicos, item número 1. E dentro deste contexto, nós fazemos a seguinte pergunta: qual foi o plano original de Deus para o homem? Deus, segundo a sua soberana vontade, criou o homem feito à sua imagem e semelhança, para que este alcançasse o bem-estar pleno nos seus aspectos físico, emocional, social e espiritual. Neste contexto, Deus, visando a relação de adoração criatura e criador, estabelece pelo seu poder, em primeiro lugar, a família e, por conseguinte, tribos, clãs, povos e nações. É o que está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Deus também estabeleceu o governo do homem sobre as coisas criadas. É o que diz no versículo 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus estabelece pelo seu poder a forma de sustento do homem segundo os meios de produção existentes. E aí nós vamos para Gênesis capítulo 2, versículo 15, que diz o seguinte: tomou, pois, o Senhor ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Deus também estabeleceu pelo seu poder a lei moral para a convivência saudável entre os homens. E é o que nós podemos ler no versículo 16 e 17, que diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem, segundo seu livre arbítrio, influenciado pela vontade maligna, desobedeceu então a Deus e pelo pecado caiu, desvirtuando então a sua essência moral pura e inocente, passando então para um estado decaído e de contaminação pecaminosa. Em Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, por força dessa desobediência, o homem cai diante do que Deus colocara como lei moral, em que ele não deveria comer do fruto da árvore do bem e do mal que estava no jardim do Éden. E esta ação do homem, desobedecendo a Deus, desorganizou o perfeito equilíbrio do plano original de Deus para o homem, bem como para a natureza. Esta última, a natureza, outrora criada de forma organizada e equilibrada ecologicamente, com as suas leis e princípios físicos, biológicos e fenomenológicos harmonizados. Porém, foi também atingida em cheio pelo pecado do homem
e geme de dores até agora. A própria criação geme de dores até agora por causa do pecado de Adão e Eva. É o que está escrito em Romanos, capítulo de número 8, versículos 18 a 23. Carta aos Romanos, no Novo Testamento, em seu capítulo de número 8, versículos 18 a 23, diz assim a palavra do Senhor: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando então a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Portanto, o pecado original de Adão e Eva não só fez decair o homem, mas como também provocou o decaimento da natureza. E tudo hoje geme de dores, conforme a Bíblia determina, registra aqui na carta aos Romanos, seu capítulo 8. Geme de dores por causa do pecado. Mas, dentro deste contexto do plano original de Deus para o homem, vamos agora estabelecer quais são as vontades que influenciam o mundo. Em primeiro lugar, nós temos a vontade de Deus. E para definir esta vontade de Deus, nós podemos dizer que é o desejo. E também as escolhas de Deus para a criação, para a sua perfeita preservação, para o controle e salvação, segundo os seus decretos, deliberações, ações e juízo. Sendo a vontade de Deus, em muitas ocasiões, um mistério inescrutável, ou seja, não podemos entendê-la plenamente quanto ao seu desígnio. Porém, por ser soberana, a vontade de Deus, nós devemos ser submissos a ela, pois sempre assumirá uma característica de ser certa e de ser justa. Portanto, a vontade de Deus ela é suprema, soberana. Em Isaías, capítulo 43, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem me impedirá? O próprio Deus falando, ou seja, dizendo que ele era antes do que houvesse dia, e que não há ninguém que possa livrar alguém das mãos dele, e que se ele resolver agir, ninguém pode impedir. Portanto, essa vontade de Deus é suprema, soberana. Mas nós temos também, como uma das vontades que influencia o mundo, a vontade humana. E se formos conceituar essa vontade, são as escolhas feitas pelo próprio homem, tipificada por suas atitudes, que manifestam então o seu caráter moral, sua consciência social, o seu padrão ético, seus princípios e sua conduta espiritual, segundo um padrão de natureza boa ou maléfica. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículos 18 a 13, nós temos então um registro que fala sobre esta vontade, a vontade humana. Diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se astuto para se tornar sábio.
porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Portanto, a vontade humana aí, ela está submetida à vontade de Deus. E depois nós temos a vontade maligna. É a determinação de um ser. Esta vontade maligna, ela se caracteriza pela determinação de um ser espiritual criado, outrora único, em sua classe angelical, que em sua soberba, em querer ser igual a Deus, decaiu e busca matar, roubar e destruir a mais singela criação de Deus, feita à sua imagem e semelhança, que é o homem. Lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, versículo de número 10. Capítulo 10, versículo de número 10. Diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Este ladrão, o Senhor se refere a Satanás, um ser angelical único, criado, mas que pela soberba de querer ser igual a Deus, decaiu. E hoje tem como vontade, propósito, matar, roubar e destruir a mais singela criação de Deus, que é o homem. Vamos passar agora, a partir do momento em que tratamos da questão da vontade de Deus, da vontade humana e da vontade maligna, tratar agora sobre as tragédias dos tempos bíblicos e então fazer uma conexão entre estas vontades. Deus é amor, mas ele também é justo, isto é, ele sempre faz o que é certo. Aplica a sua justiça quando os seus preceitos são transgredidos. Assim é que o homem, por cometer pecados, transgredindo permanentemente a lei de Deus, fica sujeito às nefastas consequências do pecado. E tem sido assim. E tem sido assim desde a queda do homem até o dia de hoje. Nos tempos bíblicos, são frutos da desobediência do homem para com Deus as seguintes tragédias naturais exaradas na Bíblia Sagrada. E nós vamos enumerar aqui pelo menos 5, existem mais, mas vamos enumerar pelo menos 5, para termos a ideia de que todas as tragédias naturais, elas advêm de uma contrapartida da interferência da vontade humana, influenciada pela vontade maligna. E isto ocorre como, por exemplo, no dilúvio no tempo de Noé. Deus encontrou uma terra cheia de pecado, de homicídio, de adultério, de engano, de prostituição, de lascívia, de todo tipo de pecado. E Deus então resolve enviar um dilúvio para que escapasse apenas os justos, no caso Noé e seus familiares. Outra tragédia natural que envolvia a questão da vontade humana influenciada pela vontade maligna do pecado foi a destruição de Sodoma e Gomorra, duas cidades que estavam inteiramente entregues a Satanás e ao pecado. E esta destruição de Sodoma e Gomorra foi através de uma chuva de enxofre e de fogo sobre estas duas cidades. Uma terceira tragédia natural, também como resultado do pecado daquele povo, foi uma estiagem que causou fome em toda a terra no tempo de José do Egito. Outra, esta bem mais notória e talvez a principal,
registrado na Bíblia são as 10 pragas no Egito, como punição à soberba e dureza do coração de Faraó. E ainda nós temos a estiagem que causou fome na terra no tempo dos juízes de Israel e tantas outras. Nós poderíamos então mencionar tantas outras tragédias que se sucederam e ainda hoje se sucedem por causa da vontade humana, que busca transcender a vontade divina e muitas vezes ignoram a vontade do Senhor, considerando sempre que a fonte raiz destas tragédias advém do pecado original, onde Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, conhecendo o bem e o mal, colocando a vontade humana acima da vontade divina, quebrando então a comunhão entre Deus e o homem. Passemos a estudar agora o item número 2, que fala sobre as tragédias naturais deste novo século. A cobiça é o pecado que gera muitos pecados, tais como roubos, homicídios, subornos, adultério, mentiras, enriquecimento ilícito e tantos outros pecados. Porém, esta ação na natureza tem provocado uma série histórica, quase que permanente, de catástrofes no mundo natural. Isto fruto de um desequilíbrio, ou seja, fazendo com que haja um desequilíbrio das leis físicas e ecológicas criadas por Deus com relação à natureza. Então, a cobiça, fonte raiz de muitos pecados, a cobiça do homem, provoca então na natureza sérios danos. Esta situação de degradação da natureza, ela é cada vez mais progressiva e tende cada vez mais a se ampliar. E do ponto de vista espiritual, o Senhor Jesus profetizou que estas tragédias ocorreriam como um sinal de que o fim da civilização ímpia estaria se iniciando. Entretanto, a palavra de Deus também assegura que aquele que perseverar no caminho do Senhor Jesus será salvo. É o que está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículos 3 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos, pestes em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Em nossos dias, muitas catástrofes naturais ocorreram, estão a ocorrer e ainda ocorrerão. Tais como o tsunami asiático, os furacões Katrina e Ofélia, terremotos em diferentes pontos do planeta, inundações, erupções vulcânicas e etc. Tenhamos a nossa esperança e a nossa fé guardadas no Senhor,
para que Ele nos proteja e não permita que sejamos atingidos por tais eventos. Isto é o início do fim para os ímpios. Entretanto, será um começo sem fim de vida eterna para os que temem ao Senhor. Certamente o Senhor Jesus preservará a sua igreja, como fez no passado em tantas ocasiões de catástrofes naturais, onde o povo de Deus foi preservado em função da poderosa mão e vontade do Senhor. Passemos agora ao item 3 da lição, que fala sobre as más ações humanas como causa de algumas tragédias. Como já mencionamos anteriormente, Deus criou o homem e a natureza e tudo que nela há para o homem cuidar e preservar desta formosa criação do Senhor. Deus criou a natureza e o homem em perfeito equilíbrio e determinou que o homem cuidasse desta natureza. Mas, ao contrário, o homem destrói a natureza e quebra o seu perfeito equilíbrio, isto por força da ganância, da cobiça que há no coração humano nestes últimos dias. Vamos fazer a leitura da segunda carta a Timóteo, em seu capítulo de número 3, versículos 1 a 9, que diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Neste contexto, nós podemos aqui mencionar algumas intervenções dos homens sobre a natureza que promovem, então, a iminência da concretização de grandes tragédias. A saber, em primeiro lugar, a poluição, via emanação de gases no meio ambiente, no ar ambiente. Isto fruto da queima de combustíveis sólidos e líquidos que afetam diretamente a saúde dos homens, causando problemas respiratórios. E nós estamos então vamos dizer assim, experimentar exatamente esta poluição. Um outro tipo de poluição que o homem causa é a poluição do solo, pelo uso de fertilizantes, de inseticidas, de agrotóxicos, causando então a acidificação do solo, tornando ele então um solo estéril, que não pode produzir os nossos alimentos. Um terceiro tipo de poluição que o homem causa é a poluição pelo depósito na natureza de resíduos químicos, tóxicos e radioativos, trazendo sérios problemas na cadeia alimentar dos ecossistemas, contaminando então a terra. Em quarto lugar, como intervenção do homem, como ação do homem que causa tragédia, é a cultura da produção de materiais descartáveis, que se transformam em lixo, não degradáveis e nem recicláveis. Em quinto lugar, como ação humana que causa tragédia, o aquecimento global, que ele é ocasionado pelo efeito estufa dos gases concentrados na atmosfera, que aumenta então a temperatura da Terra e aumenta o nível dos mares, causando inundações de terras outrora secas. Outra ação humana que causa tragédia é o desmatamento das florestas do globo terrestre,
que interferem no ciclo do carbono e ocasionam então estiagens, mudanças climáticas e arrasa com a biodiversidade e com os ecossistemas. Em sétimo lugar, uma ação humana que causa tragédia é o despejamento de esgotos domésticos e industriais nos leitos de rios, lagos, lagoas, riachos e mananciais, que ao mesmo tempo em que poluem a água, tornam também escassa ao nosso consumo. E além disso, aumenta os custos de produção, devido aos processos obrigatórios de tratamento desta água poluída, para que haja, então, condições de ser consumida. A realidade de nossos dias é que a ação gananciosa e sem compromisso do homem para com a sua casa global terrestre é que promove a deterioração da qualidade da vida humana e a degradação social. E a igreja, em seu papel social, deve ser uma voz de repúdio à destruição da casa que Deus nos deu. Passemos agora a falar sobre o quarto item da lição, que o título é o papel da igreja diante das tragédias naturais. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem a obrigação máxima de assumir a função de um agente transformador da sociedade, não só em seus valores sociais, como também espirituais, porém preservando sempre a sã doutrina, resguardando e de forma inegociável os valores espirituais. Logo, a ação da igreja ela é preponderante para livrar as relações sociais e a cultura da sociedade da lei do pecado nos seguintes aspectos. Então vamos ver aqui quais as ações da igreja que ela deve fazer a qualquer tempo, seja com tragédias ou não. Quanto aos valores espirituais, a igreja deve demonstrar com veemência e rigor um inconformismo com os valores deste mundo, aliado fortemente ao desejo de transformação desta sociedade. E é o que está escrito em Romanos, capítulo de número 12, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta inconformidade e este desejo de transformação devem ser embasados nas seguintes atitudes. Em primeiro lugar, pela oração, para que Deus tenha misericórdia dos homens pecadores. E é o que nós podemos ler na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 2, versículos 1 a 6, que diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade.
Esta inconformidade e desejo de transformação da sociedade pela igreja deve também ser feita quanto aos valores espirituais, deve ser feita pela evangelização para transformar vidas que estão oprimidas e cativas do diabo. É o que nós podemos ler na carta aos Efésios, no capítulo de número 5. Efésios, versículos de 1 ao 20, que diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Outra atitude com relação à inconformidade e desejo de transformação da sociedade que a igreja pode realizar quanto aos valores espirituais, ou seja, deve realizar, é pela missão profética de proclamar Jesus como o único caminho, como a única verdade e como a vida. Na primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versículos 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Portanto, aqui, resumindo, quanto aos valores espirituais, o papel da igreja nas tragédias naturais, bem como no dia a dia, é de orar para que Deus tenha misericórdia dos homens, evangelizar para transformar vidas que estão oprimidas e cativas pelo diabo, e realizar a sua missão profética de proclamação de Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Mas vamos ver neste ponto agora quanto à responsabilidade social da igreja. A igreja deve promover atividades efetivas no campo do serviço social, visando atender aos necessitados em suas necessidades básicas de subsistência. E na ação social, em busca da independência dos necessitados,
dando-lhes instrumentos para saírem da condição de miseráveis e, a partir daí, serem eles próprios os seus mantenedores. Algumas atividades no campo do serviço social seria, em primeiro lugar, socorrer as pessoas em suas necessidades básicas de subsistência. Em segundo lugar, participar ativamente de atividades filantrópicas em hospitais, creches, instituições sociais, governamentais, de apoio aos dependentes químicos, idosos, crianças, mendigos e etc. Deve também, ainda como atividade do campo do serviço social na igreja, assistir sem parcialidade indivíduos e famílias necessitadas, inclusive com obras de caridade. Já no campo da ação social, nós podemos enumerar aqui as seguintes atividades: eliminar, quando possível, a causa das necessidades das pessoas. Em segundo lugar, promover e apoiar atividades de políticas públicas e econômicas para transformar as estruturas sociais, políticas e econômicas da sociedade. Para assistir aos pobres, aos necessitados. Buscar, em terceiro lugar, a busca, ou melhor dizendo, a prática da justiça social. Portanto, a igreja ela tem essa responsabilidade social, além da responsabilidade ambiental. E, bem como espiritual, sobretudo a espiritual. Em resumo, a missão da igreja, em qualquer circunstância, seja quando ocorrer tragédias naturais ou não, perpassa pela evangelização, pelo batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo discipulado do povo de Deus, pela adoração ao Senhor, pela proclamação da palavra de Deus, pelo seu exercício da missão ética e moral, pelo exercício da sua missão social que nós falamos, tanto na questão do serviço social como a ação social, pelo aconselhamento cristão, pela visitação aos enfermos, aos encarcerados e aos familiares das vítimas, daqueles que cometeram o crime, a comunhão dos santos, a preservação da doutrina e o avivamento espiritual permanente. Concluindo a nossa aula de hoje, é inevitável que as catástrofes naturais continuem a acontecer. Entretanto, a nossa esperança está em Jesus Cristo, que um dia virá buscar a sua igreja e resgatá-la deste mundo vil. Porém, enquanto a igreja do Senhor Jesus estiver aqui na terra, deve ter a consciência de que seu papel fundamental é ser um agente transformador da sociedade, sob todos os aspectos, de modo a glorificar e honrar o nome do Senhor Jesus. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.